Alô você, estamos de volta no nosso curso de verbos, o Guia Prático parte 3. Nós já estamos na parte 3. Então agora nós vamos começar a falar sobre um assunto muito importante, que é o verbo ter, haver, ser ou estar. Nós vimos na aula passada no presente do subjuntivo, né? Vamos só dar uma repetida aqui. Vamos lá. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham, que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam, e que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que nós estejamos, que vós estejais, que eles estejam. Eu disse que toda vez que a gente usar o subjuntivo, a gente vai então colocar o que eu tenha, que eu haja e assim sucessivamente. Nessa aula agora, que é o Guia Prático parte 3, nós vamos falar do ter, haver, ser ou estar. Vamos fazer um treino auditivo escandir alto 3 vezes. Vamos então para o pretérito imperfeito do subjuntivo, em que eu coloco o se. Lembra, presente eu coloco o que, eu, cante, e no pretérito imperfeito eu coloco se, ok? Se eu te amasse, pronto, é fácil. Então vamos lá. Felipe, pronto? Tá. Se eu tivesse, vai. Se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tivessem, clean. Se eu houvesse, se tu houvesses, se ele houvesse, se nós, houvéssemos, se vós, houvesseis, se eles. houvessem. Felipe, se eu, fosse, se tu, fosses, se ele, fosse, se nós, fôssemos, se vós, fosseis, se vós fosseis, se eles, fossem, clean. Se eu, Estivesse, se tu, estivesse, se ele, estivesse, se nós, estivéssemos, se vós, estivesseis, se eles. estivessem. Muito bem. Então, repetindo, Felipe. Se eu, tivesse, se tu, conjugue. tivesses, Se nós, tivesse, se vós, tivéssemos, se nós tivéssemos, se vós, tivesseis, se eles, tivessem, clean. Se eu, Houvesse, se tu, houvesses, se ele, houvesse, se nós, houvéssemos, se vós, houvesseis, houvesseis, se eles. houvesse. Lembra que se nós houvesseis, se vós houvesseis, porque eu tenho um acento aqui. Se vós tivesseis, se vós houvesseis, né? Felipe, se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse, se nós fossemos, se nós fôssemos. Olha o acento aqui, o acento circunflexo. Se nós fôssemos, se vós fosseis, se vós fosseis, se eles. fossem, Muito bem. Clean. Se eu, Estivesse, diga, se tu, estivesses, se ele estivesse, se nós, estivéssemos, se vós estivesseis, se eles estivessem. Fácil, né? Reparem que no nós temos o tivéssemos, houvéssemos, fôssemos e estivéssemos. Tem uma diferença, aqui tudo é, e aqui no fosse ficou fôssemos. E aqui no nosso verbo, no vós também, tivesseis, houvesseis, fosseis, estivesseis. Também aqui mudou, ficou o,
e aqui é o é. Ok? Fácil. Vamos agora para o futuro do subjuntivo. Quando eu cantar, quando tu cantares, lembram? Como é que ficaria, então, nesses verbos aqui auxiliares? Ter, haver, ser ou estar. Vamos lá, Clean. Quando eu tiver, quando tu, Tiveres. quando ele, Tiver. quando nós, Tivermos. quando vós, Tiverdes. quando eles. Tiverem. Muito bem. Felipe, quando eu, Houver. quando tu, Houver. quando ele, Houver. houver. É. Fale com força. Houver. Houveres. Houver. Quando nós, Houvermos. quando vós. Houverdes. Olha, quando vós houverdes. Difícil, né? Quase ninguém usa. Quando vós houverdes, quando eles. Houverem. Muito bem. Clean. Quando eu, For. quando tu, Flores. quando ele, For. quando nós Formos. 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 Quando vós Fordes. fordes. É fordes. Quando eles. Forem. Muito bem. Reparem que o verbo ser é um verbo irregular. Por isso que a conjugação é diferente desse aqui, ok? Felipe, quando eu, Estiver. quando tu, Estiveres. quando ele, Estiver. quando nós, Estivermos. quando vós, Estiverdes. estiverdes, quando eles estiverem. Estiver. Muito bem. Reparem que nas três conjugações do tu, segunda pessoa do singular, eu tenho tiveres, houveres, fores, estiveres. Nas três conjugações do vós, segunda pessoa do plural, nós temos tiverdes, houverdes, fordes, estiverdes. Ok? Fácil. Vamos agora para o modo imperativo afirmativo. O modo imperativo afirmativo é aquele em que eu estou dando uma ordem. Canta, Felipe. Fala, Felipe. Senta, Clean. Isso é o modo imperativo afirmativo. Então, vamos conjugar agora. Seria tem, tu, tende, vós. Tenha, você. Tenhamos nós. Tenham vocês. Tá bom? Então, de novo. Tem tu. Vamos, Felipe? Tem tu. Tenha. Você. Tenhamos. Nós. Tende. Vós. Tenham. Vocês. Então, veja que tem tu está desusado, tá? Mas eu posso dizer assim a conjugação. Ó. Do verbo haver, clean. Então, eu não digo haja tu. Ou não tenha, tá em desuso. O haja tu, mas eu posso dizer. Vamos lá. Haja você. Hajamos nós. Amém. Havei vós. Hajam vocês. De novo. Vai, leia, Clean. Haja você. Hajemos nós. Hajamos nós. Havei nós. Havei vós. Hajam vocês. Felipe, quero que você leia agora o modo imperativo. Se tu. Seja você. Sejamos nós. Sede vós. Sejam. Vocês. De novo, Felipe. Se tu. Se. Não é ser. É se tu. Se. Se. Para que ele seja se tu um homem honesto. É isso que ele está dizendo. Se tu um menino estudioso. Isso ele está dizendo no imperativo. Se tu seja Você. Sejamos nós. Sede vós. Sejam vocês. clean.
Esta tu. Está tu. Está tu. Estai vós. Esteja você. Estejamos nós. Estejamos nós. Estejam vocês. De novo. Esta. Não. Esta. Está tu. Está. Olha o acento no ar. Está tu. Esteja você. Estejamos nós. Estejai vós. Estejam vocês. De novo. Felipe, rápido. Tem tu, tenha você, tenhamos nós, tem de vós, tenha vocês. Vai. Tem tu, tenha você, tenhamos nós, tem de vós, tenham vocês. Clean. Haja você, hajamos nós, havei vós, hajam vocês. Vai. Haja você. Hajamos nós. Havei nós, vós. Hajam vocês. Felipe. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Clean. Esta tu. Esteja você. Estejamos nós. Estai vós. Estejam vocês. Muito bem. Repare que no negativo, evidentemente, no modo imperativo negativo, eu vou botar não tenha, né? Não tenhas tu, não tenha você, não tenhamos nós, não tenhais vós, não tenham vocês. Vai, Felipe. Não tenhas tu, não tenha você, não tenhamos nós, não tenhais vós, não tenham vocês. Muito bem. Clean. Não hajas tu, não haja você, não hajamos nós, não hajais vós, não hajam vocês. Muito bem. Não hajam vocês. Felipe. Não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, não sejam vocês. Muito bem. Clean. Não estejas tu, não esteja você, não estejamos nós, não estejas vós, não estejam vocês. Não estejas tu, não esteja você. Não estejamos nós, não estejais vós, não estejam vocês. Tá? Então, imperativo negativo, você coloca o não e conjuga o verbo. Ok? Dando uma ordem. Não esteja tu aqui. Não tenhas tu direito ao assistir o YouTube com porcarias, etc. Infinitivo impessoal. Ter, haver, ser ou estar. O infinitivo impessoal é o verbo sem conjugação. O verbo não é ter. O outro verbo não é haver. O outro verbo não é ser e outro verbo não é estar. Então, ele não tem conjugação nenhuma, tá bom? O infinitivo pessoal. Ter, teres, ter, termos. Terdes, terem. Tá? O infinitivo pessoal é ter, teres, ter, termos. Terdes, terem. Tá? Ele conjuga com eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? O verbo haver. Haver, haveres, haver, havermos, haverdes, haverem. O infinitivo impessoal do ser. Ser, seres, ser, sermos, serdes, serem. Tá? E o infinitivo do verbo estar, estar, estares, tu estares, ele estar. Estarmos, nós estarmos, vós estardes, eles estarem.
Infinitivo pessoal conjuga com as pessoas. Infinitivo impessoal é o verbo na sua forma primitiva. Entendeu, Clean? Sim. E o gerúndio, Clean? Como é que fica o ter no gerúndio? Tendo. Como é que fica o verbo haver no gerúndio, Felipe? Havendo. Como é que fica o verbo ser, Clean, no gerúndio? Sendo. Como é que fica o verbo estar no gerúndio, Felipe? Estando. Muito bem. E no particípio? Como é que fica o verbo ter no particípio? Tido. Clean. O verbo haver no particípio? Havido. O verbo ser no particípio, Felipe? Sim. O verbo estar no particípio? Estado. O particípio é aquele verbo cantado, vendido, partido, portanto, tido, havido, sido, estado, ok? Gerúndio endo, particípio ado. Lembra? Gerúndio endo, particípio ado. Gerúndio é uma ação que está se prolongando no tempo. Eu estou cantando, eu estou falando, eu estou correndo, eu estou vendendo. O particípio é aquilo que acabou. Ele é usado com verbo auxiliar. Eu havia estado, eu havia corrido, eu havia partido, eu havia visto, eu havia estudado, entendeu? Fácil. Bom, agora, vamos lá. Quem começa é o Felipe. Ter, haver, ser e estar. Auxiliares. Responda certo ou errado. Felipe. Ele havia adquirido um belo relógio. Havia adquirido, Felipe. Certo. É o verbo haver, como auxiliar. E adquirido, ele está no particípio, não é isso? Havia adquirido, havia comprado, havia estado, havia adquirido um belo relógio, ok? Voz ativa, não é isso? Ele, quem é ele, Felipe? É sujeito? Sim. Havia adquirido não é uma locução verbal, porque tem dois verbos? Um belo relógio, o que é? Ele havia, quem adquire algo. Tem objeto direto aqui? Sim. Não, não tem preposição. Então, ele havia adquirido um belo relógio, o objeto é direto. Um belo relógio é um objeto direto, ok? A voz é ativa porque o sujeito está praticando a ação. Confere? Confere. Ele tem escrito belos poemas. Clean. Ele, o que é o ele, Clean? Sujeito, não é? Tem escrito. Esse verbo ter aqui está como auxiliar e esse aqui está no particípio. Então, isso aqui é uma locução verbal? Sim. Porque tem dois verbos. Belos poemas. Ele tem escrito o quê? Belos poemas. Belos poemas tem preposição a, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, pé, por, entre, ser, sobre? Tem aqui antes? Não. Então esse objeto é direto ou indireto? Direto, porque não tem preposição. A voz é ativa? É, porque o sujeito está praticando a oração. Ok. Felipe, leia. Ela foi cercada pelos colegas. Ela quem é, Felipe? O sujeito. Foi cercada, Felipe. O que é? É o verbo ser mais o verbo no particípio. O que significa que ele é uma locução. Verbal. Por quê? Porque tem dois Verbos. Foi cercada pelos. O que é pelo? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, pé, por, se, ontem, pelo. É uma preposição, não é? Sim. Então, ela foi cercada pelos colegas. O que esse verbo aqui, então, é um verbo transitivo indireto e esse aqui é um objeto indireto porque tem uma preposição aqui. Ok? Mas aqui, preste bem atenção. Aqui é a voz passiva, porque ela está recebendo a ação. A oração correta seria: os colegas cercaram ela.
E aqui foi colocado, ela foi cercada pelos colegas, portanto, a voz passiva. Lembra, Clean, da voz ativa e voz passiva? A voz é passiva porque ela sofreu a ação. E, normalmente, a voz passiva, ela vem acompanhada de um objeto indireto. De novo, Clean, leia. Ela estava cercada pelos colegas. Muito bem. Ela, quem é Clean? O sujeito. Estava cercado, o que é? O verbo. Os dois verbos, estava e cercada. É uma locução verbal porque tem dois verbos. Pelos colegas, Clean, o que é? Pelos colegas é um objeto direto ou indireto? Tem preposição ou não aqui? Tem preposição. Então, é um objeto indireto. Por que ele é indireto? Porque ele, para ele passar, ele teve que colocar uma preposição. É indireto. Se ele não tivesse preposição, seria direto. E a voz aqui é passiva, Clean? Também, porque ela recebeu a ação dos colegas. Seria os colegas estavam cercando ela. Ok? Então, ter e haver são formadores de voz passiva. Aqui, olha. O ter e haver são formadores de voz passiva? É errado. Na verdade, o ter e o haver, eles são formadores de voz ativa. Aqui, quando eu usei ele havia adquirido um belo relógio, o verbo haver, e ele tem escrito belos poemas, o verbo haver e o verbo ter são indicadores de voz ativa, porque aqui em cima é voz ativa, certo, Clean? E o ser, e o ser, ele indica a voz passiva, certo, Clean? Porque aqui ela foi cercada pelos colegas. Ok. Leia, Felipe. Ter e haver são auxiliares de voz ativa. Ser auxiliar é formação de voz passiva. Ter e haver são auxiliares de voz ativa. Ser auxilia a formação da voz passiva. Gravem isso. Vamos ler Clean de novo. Leia, Clean. Ter e haver são auxiliares de voz ativa. Ser auxilia a formação de voz passiva. Ter e haver são auxiliares de voz ativa. Ser auxilia na formação de voz passiva. Fácil, né? E agora, Felipe, estar. Leia. Estar não é formador de voz passiva. Não é formador de voz passiva, mas indicador é passividade. De passividade. O estar não é formador de voz passiva, mas indicador de passividade, certo? Tá? Aqui é ela estava cercada pelos colegas, é um indicativo de uma passividade. Ela foi cercada pelos colegas. Ok. Paradigmas das conjugações, paradigmas das conjugações, tempos compostos 1. Vamos lá. O infinitivo, ter amado, ter vendido, ter partido. Fácil? Então, nós temos aqui ter amado, ter vendido e ter partido. O ter mais o verbo no particípio, formando os paradigmas das conjugações dos tempos compostos. Pretéritos. Eu tenho do indicativo, eu tenho o pretérito perfeito, e o pretérito perfeito ele é formado pelo presente mais o particípio. Então, por exemplo, tenho amado. Tenho é o verbo no presente. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós tenhamos, vós tenhais, eles têm. Ok? Tenho amado, o verbo no presente, mais o amado no particípio, forma o pretérito perfeito. Ok? Então, tenho vendido, pretérito perfeito, e tenho partido, pretérito perfeito. No indicativo, o mais que perfeito, ele é formado pelo imperfeito mais o particípio. Então, fica tinha amado. Qual é
O indicativo composto com o pretérito, o imperfeito mais o particípio, forma o mais que perfeito. Então, tinha não é imperfeito, eu tinha. Qual seria a conjugação perfeita? Eu tive. Mas se eu disser eu tinha, é um pretérito imperfeito. Mas a palavra amado no particípio, eu formo o mais que perfeito composto. Mais que perfeito composto é formado pelo imperfeito tinha mais o particípio. Então, tinha vendido, imperfeito mais o particípio. Tinha partido, imperfeito mais o particípio. Fácil. Agora, no subjuntivo, para eu formar o mais que perfeito, eu teria que botar o imperfeito mais o particípio. O imperfeito do subjuntivo, se eu te amasse tanto, se eu tivesse amado tanto assim. Entendeu? O imperfeito do subjuntivo é esse. Se eu tivesse, se eu amasse, se eu cantasse, se eu falasse. Ele, imperfeito do subjuntivo mais o particípio, forma o mais que perfeito do subjuntivo. Então fica tivesse amado, tivesse vendido, tivesse partido. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver paradigmas das conjugações tempos compostos 2 com o futuro, né? Futuro do presente. Mas na próxima aula eu pergunto até aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta?